Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos aí aguardar mais um minutinho para a gente começar a nossa live, onde nós vamos abordar, né, motivação e vendas, da preparação ao fechamento. Márcio entrou, Nath, bem-vindos. Jobson, bem-vindo, Márcio, bem-vindo, Márcio. A Martintas, seja bem-vindo. Auxiliadora, bem-vinda. Bruno, bem-vindo, Bruno. Emanuel, vamos chegando. Cássia, seja bem-vinda, Cássia. Manu, seja bem-vinda. Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Hilton Queiroz, sou psicólogo pela UFC. Lá eu fiz graduação e licenciatura em psicologia. Depois eu fiz administração de empresas na UES. Era necessário, na época eu trabalhava na área de gestão de pessoas, e aí me senti motivado a fazer mais um curso, né, que foi administração, como eu falei. E aí vem as pós, né? O MBA em gestão estratégica de negócios, estou concluindo um curso de formação em psicodrama. E o bom dessa história é que a gente nunca deve, né, parar de estudar. A gente tem que estar sempre se aprimorando, se aperfeiçoando, como a gente diz, né, amolando o machado. Então vamos ver aqui. Liv Salles, seja bem-vinda. Aguinaldo, Jennifer, sejam todos muito bem-vindos. Wesley, né? Wesley, seja bem-vindo, Wesley, Giovanni. Muito bem. Então nós vamos trabalhar com o tema motivação e vendas, da preparação ao fechamento. E aí eu inicio com uma pergunta. O que é vender? Se a gente pudesse conceituar vender, como a gente conceituaria vendas? O ato de vender. Vender, pessoal, é antes de tudo interação. Interação entre pessoas. É uma troca de energia. A gente vai assim abordar bastante a questão. Eu não vou falar aqui do que já é óbvio, né? Claro que o profissional de vendas, o consultor de vendas, ele tem que ter a competência técnica. Isso é o básico. O que é a competência técnica? A gente vai até falar um pouco. É o conhecimento do produto, né? O serviço, conhecimento do mercado, conhecer a empresa, enfim. Isso aí já é o beabá. O que a gente vai bater muito aqui é a questão da preparação psicológica. Porque se venda é interação, é troca de energia, é um encontro entre pessoas, é comunicação. Eu tenho que todo dia, já na preparação, que a gente chama também de pré-venda,
eu tenho que todo dia me preparar, me trabalhar como ser humano, como pessoa. Eu tenho que trabalhar o meu psicológico. Todo dia. Como a gente faz quando acorda, né? Escova os dentes, toma um banho, se alimenta, dorme, né? Come. A gente tem que fazer essa preparação, porque eu vejo muitos profissionais de vendas que têm essa competência técnica muito bem trabalhada, mas o emocional deixa a desejar, muitas vezes. E isso interfere no processo da venda. Então, como já falei, venda é tudo isso, é uma interação, é um encontro, é comunicação, é troca de energia. O cliente quer ser atendido por uma pessoa que está com energia bacana, está com energia boa. O cliente gosta de estar perto daquele profissional, se sente bem. E quem que vai fazer isso? Sou eu. Eu tenho que me responsabilizar por isso. Eu tenho que fazer essa preparação psicológica. Naquele dia que você vendeu bem, que você bateu a sua meta diária, não foi sorte, você fez tudo certo. Você estava com a sua energia muito boa. A sua energia conquistou o cliente, isso é muito importante. Venda é, antes de tudo, esse processo de interação, de troca, de comunicação. E aí, o que nós realmente vendemos hoje? Nós vendemos experiências. O cliente, ele sai de casa, agora não, né? Todo mundo, graças a Deus, está respeitando, a grande maioria está respeitando aí o isolamento social. Mas o cliente, ele sai de casa, ou ele está na sua residência, na sua casa, ele quer uma experiência positiva daquela empresa, né? E olha que quando a gente fala desses itens, né, de troca de energia, de comunicação, de experiência, todos na empresa são responsáveis por isso. Não é só o pessoal da área comercial, são todos deveriam ter esse comportamento de vendas. Todos deveriam estar preocupados em se relacionar bem com o cliente e possibilitar essa experiência. A gente vê muito empresas, lojas, que investem muito no que a gente chama de visual merchandising, que a gente chama de VM. O visual merchandising é belíssimo. O que é isso? É toda a gestão do visual da loja. Aí entra o quê? Entra a comunicação externa, entra o estacionamento, entra toda a parte da fachada, comunicação externa, e dentro layout, iluminação, som, cheiro, a exposição do produto. Mas se você trabalha o VM muito bem trabalhado, mas tem uma equipe que foi mal selecionada, a coisa não vai fluir. A coisa não vai acontecer como poderia acontecer. Porque você precisa de pessoas que tenham essa consciência de que eles são parte fundamental dessa experiência maravilhosa, agradável para o cliente. E ele compra isso, ele sai de casa em busca de uma experiência diferenciada. Já já a gente vai começar a sair, já já a gente vai começar a ir para shopping, vai para o barzinho, para o restaurante, né? A gente vai sair dessa. E a gente quer isso, a gente quer pessoas que sejam carismáticas, agradáveis, pessoas que gostam do que fazem, gostam da empresa que trabalham, gostam de, né, que a gente chama dos 3 compromissos. Tem compromisso consigo mesmo, com a empresa e com o cliente. Aqui o Lima, né, J.R. Lima, colocou aqui: trabalhar em vendas tem que amar, se relacionar com as pessoas também. Muito, porque o produto e o serviço que você oferece, o teu concorrente também oferece. O que é que vai diferenciar a tua empresa da do teu concorrente? É o relacionamento, é a experiência. Você agrega valor aos produtos e serviços através de todo esse
esse cuidado com o cliente, né? Então, vender, para quem está chegando agora, vender é, antes de tudo, interação entre pessoas. É um encontro entre pessoas. É troca de energia. A coisa mais chata do mundo é você ser recebido por um profissional de vendas que está desmotivado, que está apático, sabe? A gente tem vontade de ir embora realmente quando é recebido por uma pessoa assim, que a energia está ruim. Não gosta da empresa, não gosta do que faz, né? Não tem compromisso consigo mesmo. Então, vamos atentar, e eu quero abrir aqui a nossa live exatamente com isso. Nós já estamos já abrindo, né? Que é o que é vender. E para isso, pessoal, a gente tem que entender, por tudo que foi falado, que nós vamos trabalhar com o que a gente chama de venda aqui consultiva. O que é a venda consultiva? É a venda com foco no cliente. Isso faz um diferencial imenso. Ah, mas isso aí todo mundo fala. Sim, mas faz. Às vezes o óbvio, muitas vezes, é óbvio, mas você faz. Você faz rotineiramente o óbvio. Você faz aquilo diariamente, com disciplina, com persistência, com determinação, com compromisso. Essa é a questão. Ah, eu faço de vez em quando. Não vai diferenciar você nem a sua empresa. Você tem que fazer sempre, todo santo dia. Então, a venda consultiva é a venda com foco no cliente. A venda consultiva, diferente da venda mais convencional, é aquela venda convencional, é a venda onde o vendedor está só preocupado com o lucro. Ah, eu quero bater minha meta. Tudo bem, é bom bater a meta, né? É essencial. Mas isso aí, o fechamento da venda, o bater a meta, vem como consequência. Então, foque no cliente, que é a venda consultiva. E o lucro, com certeza, vem como consequência dessa sua postura. É desmistificar, quebrar o paradigma, que a gente dá em conta, aquele vendedor que vende dor, não vende prazer, não vende momentos mágicos, vende momentos trágicos, ele vende dor, ele é um chato. O cliente está percebendo que ele não está nem aí para ele, cliente. Ele está preocupado é com ele. E quando que a estrela, a luz, tem que estar para onde? O cliente, não é para você. Você não é a estrela. E aí vem a questão assim que a gente tem que pensar. Pensar assim com muita profundidade. Eu não estou ali para vender. Eu não estou ali para ajudar o cliente a comprar. Olha como mudou. Ajudar o cliente a comprar. Com o meu know-how, com a minha competência, com a minha expertise, eu vou me colocar ali, vou ouvir o que o cliente tem, qual a dor desse cliente, o que ele realmente necessita, e aí eu vou oferecer a solução. É simples, né? Mas para isso eu tenho que, vamos dizer assim, destruir essa questão de que o bom vendedor é aquele que sabe falar bem, aquele vendedor que é bonito, né? Não é isso. Não é você investir só na questão do seu marketing pessoal, no externo. O externo é bom, claro, mas tem que ter conteúdo. O produto, para ter qualidade, tem que ter uma embalagem legal e um conteúdo intrínseco também de qualidade. Então não é aquela coisa mais, né, do vendedor que fala bem, que fala mais do que o cliente, que sabe que antigamente se dizia aquele vendedor queixudo, né, esperto. Então isso acabou. O
cliente não aceita, até porque o cliente hoje está muito bem informado. Às vezes até mais do que o próprio vendedor. Ele pesquisa na internet, ele vai buscar informação, ele tem opções. Então, vamos focar realmente no cliente. Vendas consultivas. Vamos trabalhar com essa postura. E aí nós temos aqui alguns conhecimentos e habilidades e atitudes que é importante para o consultor de vendas, né? Primeiro, ele tem que ser uma pessoa que sabe fazer relacionamentos. Aí nós já falamos da importância dessa preparação psicológica. Se venda é interação, é troca de energia, é comunicação, é interação, é um encontro. Então você tem que trabalhar muito bem a questão do relacionamento. Aí eu pergunto, relacionamento com quem? Comigo mesmo. Começa por aí. A relação intrapessoal, a relação eu, que tem que ser trabalhada todo dia. A questão da inteligência emocional, porque problema todo mundo tem, angústia, dificuldades, conflitos. Isso é inerente ao ser humano. O problema não é o problema, é como a gente lida com o problema. Então, para a gente saber fazer relacionamento com clientes, com fornecedores, com os colegas da empresa, né? A gente tem que se trabalhar todo dia. Todo dia. Porque isso vai impactar positivamente ou, se eu não me preparo, psicologicamente, negativamente. Outro conhecimento, habilidade e atitude importante para o profissional de vendas é que ele goste de desafios, goste de metas. Porque o título aqui da nossa live é motivação. O que é que faz com que você se levante da cama para trabalhar? Se for despertador, tá ruim. Porque a gente tem que se levantar para a gente atingir o quê? Sonhos, objetivos, metas. Isso é que nos faz dar o nosso melhor. Então, é importante que o profissional de vendas ele ame o desafio, ele goste de superar metas, seja movido por metas. Não espere só a questão da meta que a empresa estipulou para você, definiu. Crie as suas próprias metas e desenvolva as estratégias para chegar lá, onde você quer chegar. O profissional de vendas que trabalha a sua saúde física, mental e espiritual, ele vai se destacar dos demais e vai ganhar mais dinheiro. Ele vai se diferenciar. Então é muito importante. Nós não temos todas as habilidades bem trabalhadas, né? Mas a gente pode, algumas a gente tem e a gente pode melhorar nas que nós não estamos também, né? Outra coisa é que o profissional de vendas, o consultor, ele tem que admirar e gostar e ter paixão pelo produto e serviço que ele vende. Porque quando a gente gosta, o nosso olho brilha, a gente passa segurança, credibilidade, claro que aliado ao conhecimento que você tem que ter do produto ou do serviço, né? Até para você destacar os benefícios. Mas quando você gosta realmente do que vende, a sua apresentação, a sua performance é diferenciada. O cliente percebe isso. Ele sente isso. É a energia do profissional de vendas. Outra habilidade é que você deve ser fiel ao seu cliente. Se você quer que o cliente seja fiel a você e à sua empresa, você tem que realmente ter essa postura, né, também de ser fiel a ele. A fidelidade é uma rua de mão dupla. Eu quero que o cliente seja fiel, eu quero que o cliente continue sempre comigo, não compre do concorrente. Sim, mas que tipo de comportamentos, posturas, ações eu tenho para com ele? Eu sou fiel a ele também? Eu levo as sugestões, as reivindicações, eu procuro realmente acompanhar todo o processo,
até a entrega do produto ou do serviço. Então, essa postura de ser fiel ao seu cliente é muito importante. Você fideliza o seu cliente, realmente. Ainda outras dicas que a gente pode trazer aqui para vocês é que vocês, embora não sejam dono da empresa, muitas vezes você não é o dono da empresa, mas você tem que ter essa postura, você tem que se considerar o dono da empresa, porque você está no mesmo barco. Então eu tenho que, primeiro eu tenho que me identificar com a empresa, eu tenho que gostar da empresa, eu tenho que valorizar a minha empresa, eu tenho que realmente ter esse sentimento para com a empresa que eu trabalho. Então isso vai fazer com que você esteja no mesmo barco e se considere um dono, né, um empreendedor interno. Embora você não seja, mas você está lá. Então você faz parte da empresa. Outra coisa importante também é que você deve se manter antenado e disponível para o seu cliente. Não vou dizer que é 24 horas por dia, mas antenado em quê? Antenado em relação também ao que está acontecendo no segmento que a sua empresa atua, em relação aos seus clientes, aos seus concorrentes. Esse conhecimento do mercado é muito importante. Eu diria até fundamental. Porque se eu não conheço o mercado, eu vou ficar tateando, eu vou ficar no escuro. Então eu tenho que saber exatamente quais as tendências do mercado que minha empresa atua, qual o comportamento do consumidor, porque a gente tem que, antes de definir o nosso planejamento de vendas, a gente tem que conhecer muito bem o comportamento do nosso cliente como um todo. Né, o comportamento desse consumidor, e o comportamento do consumidor, do nosso cliente, ele está mudando rapidamente. E eu tenho que estar monitorando esse comportamento, compreendendo esse comportamento. Daí a questão de eu estar antenado em relação não só ao cliente, mas aos concorrentes e as tendências do mercado como um todo, fornecedores, enfim, né? E também o profissional de vendas, ele tem que ter visão do negócio. Isso bate muito com a questão de se considerar também o dono do negócio, né? Então ter essa visão empreendedora, né? Ter essa visão, se comprometer com o propósito da empresa, com os valores da empresa, né? Com a missão, que é o propósito, né? E com a visão de onde a empresa, para onde a empresa quer chegar, onde ela quer chegar. Então, quando a gente tem esses compromissos, né, e percebe a importância disso na nossa performance, claro que nós vamos nos diferenciar. Então, eu falei que o profissional de vendas, entre outras coisas, ele tem que ter objetivos e metas, né? Que isso é que faz com que ele funcione como uma mola propulsora, né? Então, existe uma metodologia que a gente chama de metodologia SMART, né? Que são as iniciais de 5 palavras na língua inglesa, né? Que significa, você, quando for definir uma meta, você tem que especificar o que é que realmente você quer. Qual o objetivo que você quer atingir, especificar exatamente, deixar bem claro. Essa meta, ela tem que ser mensurável, ela deve ser uma meta que é facilmente medida, para você saber quanto falta, ou quanto você já conseguiu. Então tem que ser mensurável, né? Ela tem que também ser atingível. Não adianta você estabelecer uma meta que você sabe que não vai conseguir. Aí vai acontecer o quê? O efeito contrário, você vai se desmotivar. Então a meta ser específica, mensurável e atingível. A gente já está falando aqui de meta, que é o que impulsiona, não é verdade? Ela tem que ser também relevante para você. Se não for relevante, você diz, isso é besteira. Depois eu vou tentar outra coisa. Então, se não é importante, se não é relevante, não vai funcionar. E a última letra do SMART
é a letra T. Você tem que colocar um tempo, definir quanto tempo você vai ter para atingir aquela meta. E a gente vê muitos vendedores que cometem o erro de deixar para bater a meta na segunda quinzena, se esforçar. Não, o mês está começando, eu ainda tenho tempo. Olha, não caia nessa armadilha, porque é igual aquele aluno que quer estudar em cima da prova. Já viram isso, né? Ah, não, eu vou estudar, faltam 2 dias, eu vou estudar para a prova. Não vai dar certo. Não sei que você cole, né? Tem alguém que lhe dê pesca. Mas, sabe, você deixar para bater a meta na segunda quinzena, você vai ficar ansioso, e não existe coisa pior para um profissional de vendas do que a ansiedade. Porque a ansiedade você demonstra, né, por linguagem corporal, e diante de um cliente, você está numa negociação, se esse cliente estudar um pouco de linguagem corporal, ele vai perceber a sua ansiedade. E aí ele vai te pressionar, ele vai usar o tempo a favor dele e contra você. E aí o que é que vai acontecer? Você vai dar o que podia dar bem mais rápido. Você vai fazer concessões sem ter como pedir contrapartida. Então é fundamental que você defina as suas metas. A empresa muitas vezes define, mas você coloque a sua meta pessoal em cima até daquela meta da empresa e faça esse esforço para conseguir chegar lá. Não deixe para a última hora. Ah, eu tenho tempo, né? Não é por aí. Isso aí é uma enganação. E o pior, né? Muitas vezes a gente comete o erro de se o teu gerente ou o teu diretor ou você mesmo, né, trabalha como autônomo, e uma pessoa pergunta para você: por que é que você não bate a sua meta? Qual é a dificuldade? A maioria diz que o problema é externo. Eu não bato a minha meta por causa da crise. Eu não bato a minha meta porque o produto do concorrente é melhor. Eu não bato a minha meta porque esse produto é muito difícil de vender. Eu não bato a minha meta, né, porque o preço é alto. Isso são desculpas que a gente, né, justificativas que a gente cria para ficar na zona de conforto. E é um tiro no pé, né, pessoal? Vocês sabem disso. É você mentir para você mesmo e acreditar na própria mentira, né? Então, infelizmente a gente vê isso acontecendo ainda, né, muito, né, as pessoas mentirem para si mesmas. As justificativas, que são um mecanismo de defesa. O problema é externo. Eu não vendo por isso, por isso, por isso. Dificilmente a pessoa diz assim: eu não vendo porque eu não conheço as etapas da venda, eu não conheço a minha empresa, eu não conheço o mercado, concorrentes, fornecedores, o perfil, o comportamento do consumidor que você escolheu para atender, seja pessoa física, pessoa jurídica. Você não faz isso, então você não vai ter bons resultados. Eu não trabalho o meu emocional. Eu não faço um planejamento da minha venda. Eu não faço um pós-venda bem feito. Dificilmente a pessoa assume, né, e corta na própria pele, né, de dizer que o problema é com ela. A gente tende a colocar, como eu falei, em fatores externos. E aí, pessoal, voltando aqui um pouco para quem está chegando, o importante de tudo que a gente falou até agora, a gente já falou muita coisa, mas o importante é a gente também entender, até trazendo o que eu já falei, que venda é relacionamento, é troca de energia, é um encontro entre pessoas, a interação, a comunicação. E a gente tem que pensar nesses itens. Como é que é a minha comunicação com o cliente, interno, externo? Né? Como é a minha energia quando eu chego na empresa para trabalhar?
como vendedor interno, ou visito clientes, como é que está a minha energia? Eu sou uma pessoa que busco trabalhar esse emocional. Então, tem aqui um slide que eu estou olhando aqui no notebook, que é muito importante para fazer uma síntese para a gente entrar nas etapas da venda, né? Falar um pouco das etapas, porque o tempo passa rápido. Mas o importante até agora é a gente trabalhar o nosso poder pessoal. Poder pessoal depende única e exclusivamente de mim mesmo. Ninguém vai trabalhar o poder pessoal por mim. E o que é que se compõe, como eu vou trabalhar? Hilton, como é que eu vou trabalhar o meu poder pessoal? Todos nós temos poder pessoal, só que tem pessoas que têm mais do que outras. Tem pessoas que conseguem diariamente trabalhar o poder pessoal. Tem isso como rotina. Já começa a trabalhar o poder pessoal quando acorda pela manhã. Quando abre os olhos, né? Estou vivo, graças a Deus, estou respirando, estou bem. Então vamos trabalhar começar agora a trabalhar o meu poder pessoal. Então o poder pessoal, ele envolve aqui vários itens. Primeiro, trabalhar a autoestima. É muito importante o consultor de vendas trabalhar isso diariamente, né? A autoconfiança. Porque se eu trabalho a autoestima, eu vou passar segurança e credibilidade. Eu vou passar isso para o meu cliente. Isso é muito importante no processo da venda. Porque se eu passo o primeiro produto que o cliente está analisando, é você, consultor de vendas. Ele está observando você. Então, se você não trabalha a sua autoestima, sua postura, seu visual, a sua imagem que você está vendendo, já começou errado. Eu falei aqui que você tem que se trabalhar por dentro e por fora. Por dentro, olhar para dentro de si e olhar para fora. Que olhar para dentro é você trabalhar a relação intrapessoal, que tem um impacto na relação interpessoal, que é a relação eu-outro. Então a qualidade da relação eu-outro vai sofrer o impacto da relação que eu tenho comigo mesmo. Então trabalhar minha autoestima, me valorizar, me amar, gostar de mim, isso é importante. Também a motivação ou a automotivação, não espere que alguém vá te motivar. A motivação é intrínseca, ela vem de dentro para fora. Então, uma maneira da gente se automotivar é ver o que tem de bom na nossa vida, é ser grato, é gostar do que faz, é ver coisas positivas, porque não existe, a gente não pode estar naquela e dizer a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Para de olhar para os outros, olha para si mesmo. Não fique se comparando com os outros. Faça o seu trabalho com profissionalismo, com amor, com dedicação. Que você vai se diferenciar. Você vai ser notado. Então, a automotivação, a criatividade, o autoconhecimento, a vontade, a determinação, o foco, o compromisso, a capacitação técnica. Olha que a capacitação técnica apareceu agora dentro desses itens que compõem o poder pessoal que todo vendedor tem que trabalhar todo dia. É importante, lógico, mas veja que todos os outros itens são competências comportamentais. Comportamentais. E aí a gente às vezes acha que isso é besteira. Não, isso tem um impacto muito grande no processo de venda. Então, trabalhar o poder pessoal, né? A aparência e a imagem também é um item que a gente já falou, né? A competência, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês compõe o poder pessoal. E é isso que faz com que o vendedor, um consultor de vendas, se destaque dos demais, se destaque na empresa. Ele é o cara que bate a meta com mais facilidade. Não é porque ele tem sorte, é porque ele faz o que todo mundo deveria fazer. Certo? Bom, então vamos voltar aqui para a questão das
eu vou ter que fazer uma outra live para a gente até aprofundar mais a questão das etapas da venda, porque é pouco tempo, né? Mas vamos lá. Então, tudo isso que eu falei até agora faz parte da preparação diária. Por que tem esse nome? Diariamente eu tenho que me preparar. Diariamente, todo santo dia eu tenho que me preparar, por dentro e por fora. E isso envolve todos esses itens que eu acabei de falar do poder pessoal, que é também chamada de pré-venda. É lógico que na pré-venda é importante também a gente já buscar informações sobre o cliente. Se eu vou visitar uma empresa, eu vou entrar na internet, eu vou lá no site da empresa, eu vou conhecer um pouco sobre a empresa, né, quantos anos ela tem no mercado, um pouco da história da empresa. Quanto mais informações eu obter, melhor. Isso faz parte da preparação. Conhecer até a pessoa, se for possível, que vai me receber, caso eu seja um vendedor externo. Eu saber com quem eu vou negociar, com quem eu vou interagir ali dentro da empresa, com o comprador. Isso a gente pode buscar essas informações. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas é importante. Você vai se sentir mais confiante, mais seguro nesse processo. Então a pré-venda envolve também a busca por informações. Certo? Ainda dentro da pré-venda é importante também a gente já se preparar para as objeções que o cliente pode colocar e invariavelmente ele vai colocar. E saber o que é que eu vou dizer, porque parece assim que o vendedor está ouvindo aquela objeção pela primeira vez na vida. E não é, pessoal. Você já ouviu várias vezes essas objeções que geralmente é em relação a preço, prazo, condições de pagamento. Ele compara o teu produto com o concorrente. Isso faz parte do jogo. Isso não é desculpa para você dizer que não consegue vender porque o cliente coloca muitas objeções. Não é. Então, é fundamental a gente estar atento a isso. Que objeções esse cliente irá colocar no processo da negociação, no processo da venda? E o que é que eu vou dizer? Que contra-argumentos eu vou falar quando ele colocar essa objeção? E treinar isso, pessoal. Isso tem que ser feito na pré-venda. Você já sabendo o que ele pode dizer, você vai se preparar para contra-argumentar. Quais são as dúvidas que acontece mais com esse tipo de cliente que eu tenho contato, que eu vou visitar, que eu recebo, né, que está dentro do perfil desse cliente que eu atendo? Quais são as principais dúvidas dele? E já treinar as respostas. Isso faz parte da pré-venda, da preparação diária. Certo? Então, só dando uma apanhada, a preparação diária envolve você se preparar psicologicamente, por dentro e por fora, né, visualmente, né, por fora. Você conhecer o mercado, né? Mercado são seus fornecedores, concorrentes, o comportamento do consumidor, o perfil de cliente que a sua empresa atende, quais são as objeções, conhecer a empresa, se for o caso de pessoa jurídica que você atende, enfim. Essa preparação tem que ser feita diariamente. Aí vamos falar da abertura da venda, ou abordagem. Aí já entramos no processo da venda. Qual é o objetivo da abordagem? Não é vender ainda, é quebrar o gelo, estabelecer o rapport, é entrar, vamos dizer assim, em sintonia com o cliente. Então é um momento muito importante da venda, muito importante, porque se esses momentos iniciais não forem bons, muitas vezes o cliente coloca logo uma objeção de cara. Por isso que é importante a questão da sua energia e do seu psicológico e do seu visual, porque o momento que você chega, vai abrir a venda, vai abordar o cliente, e aí o objetivo dessa etapa é você desenvolver estratégias para entrar em sintonia com esse cliente.
né? E é muito importante você também tentar quebrar o gelo, não falar de negócios, não ir direto ao ponto, né? É o que a gente chama no varejo de linhas de abertura, né? No varejo, quem trabalha no varejo, nós até como clientes, né, quando entramos numa loja que vem aquele vendedor que nos sufoca, que fica quase que um sombra, a gente diz, não, eu estou só olhando, e ele continua ali, invadindo o seu espaço pessoal, sendo chato, aí você acaba indo embora, porque ele não sabe fazer a abertura da venda. No caso, você que trabalha com vendas externas, ou até mesmo o vendedor que trabalha com televendas, ao telefone, muito ao telefone, aquela saudação inicial, né, o tom da voz, ele não está te vendo, mas ele está te sentindo. Então esses momentos iniciais são fundamentais, muito importantes esses momentos. Então, defina estratégias, né? Como é que eu vou abrir a minha venda? Porque é o momento ali que ele está te analisando, ele está ali, naquele momento ele vai te comprar ou não, né? Comprar entre aspas, mas ele vai fazer uma pergunta que aí você vai pegar essa pergunta e já vai entrar na próxima etapa, que é a sondagem, né? Descobrir realmente, né, o nome já está dizendo, vou sondar, eu vou conversar com o cliente para saber o que é que realmente ele quer, qual é a dor dele, qual é a necessidade dele, o desejo, o sonho. E aí você tem que fazer perguntas. Agora, perguntas numa sequência lógica. E perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta, Hilton? É uma pergunta que estimula o cliente a falar. Não é? E você tem que muito ter essa capacidade de ouvir. Ouvir o que o cliente está dizendo. Se você faz uma pergunta e você tem a capacidade de ouvir até o que ele não está dizendo, como é que a gente ouve o que o cliente não está dizendo? Eu estou falando na questão do verbal. Você tem que ouvir o não verbal, que é o corpo. Como ele está dizendo. Aí você já está pegando dicas valiosas. O olho dele brilhou, ele sorriu quando ele falou do que ele queria. Não é? Então, isso é muito importante, você entender um pouco também de comunicação não verbal, né, corporal. Né? Então, está atento a isso. Então, faça perguntas na sondagem, né? E perguntas abertas, e essas perguntas numa sequência lógica. E ouça bastante o que ele está falando e como está falando. Por que a sondagem é importante? Porque ali você vai pegar dicas valiosas de que benefícios você vai destacar no seu produto ou no seu serviço quando você for fazer a próxima etapa, que é o que? Você vai falar, demonstrar o produto ou serviço para ele. E você vai pincelar aqueles benefícios que são importantes para o cliente. Como é que você sabe que é importante para ele? Porque você fez uma sondagem bem feita. Você fez uma sondagem onde o cliente foi estimulado a falar o que ele quer, como ele quer, por que ele quer, quando ele quer. E aí você vai trazer o produto ou serviço e vai falar os benefícios que o teu produto ou teu serviço tem, que irá atender exatamente as necessidades dele, cliente. É um jogo, pessoal. É um jogo. E é um jogo que não é complicado da gente jogar. Eu vou me trabalhar bem como pessoa, como profissional, eu vou receber muito bem um cliente, eu vou até ele com motivação, com entusiasmo, preparado, vou quebrar o gelo, que é a abertura, vou entrar na sondagem, ele vai me dizer exatamente o que ele precisa, qual é a dor, e eu trago a solução para ele. E destaca aqueles benefícios que ele procura. É como se a gente fosse assim o gênio da lâmpada maravilhosa, mágica, né? Quando a pessoa encontra a lâmpada maravilhosa,
o sortudo que encontrou, ele dá uma esfregada e sai um gênio de dentro da lâmpada. E o gênio diz: estou aqui, meu amo e senhor, para atender os seus desejos. Os seus pedidos, quais são? Então, nosso papel é esse. Como profissional de vendas, como consultor, eu estou ali para servir ao cliente, para ajudar o cliente a comprar e comprar bem, do ponto de vista dele. E aí, isso fideliza o cliente, quando ele percebe que você está interessado realmente na necessidade dele, não na sua, que você não é a estrela, quem é a estrela é ele, a luz tem que estar para ele, ele começa a olhar para você com outros olhos. E você, né, porque você se diferencia no mercado. Né? Se diferencia, né? Diz que tem quem tem um olho em terra de cego, quem tem um olho é rei. E se fala muito de qualidade no atendimento, eu dou curso também de qualidade no atendimento, aqui no próprio IEL, eu dou curso de vendas. E a gente passa o que tem que passar, mas a gente ainda vê assim muito campo, né? muito oportunidade para que aquelas pessoas que são profissionais realmente de crescerem, porque ainda o excelente atendimento ainda é assim, não é a realidade do dia a dia. O excelente atendimento é assim quase que uma a diferenciação, né? Que a gente, nossa, que profissional, que maravilha esse atendimento, que experiência maravilhosa. E o fator humano é muito importante dentro dessa questão. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente ainda tem. Vamos para frente. Aí você fez a sua demonstração. Qual é o objetivo da demonstração? São dois. Você vai fazer uma demonstração porque você quer mostrar o valor do seu produto ou do seu serviço. Você quer despertar no cliente o desejo de querer aquilo, o desejo de posse, não é? Então você vai, nesse momento, aí é onde entra o conhecimento do produto ou do serviço, porque se eu não conheço o produto ou serviço, como é que eu vou destacar os benefícios? As características, as vantagens, os benefícios que aquele produto tem. Eu só vou saber disso estudando. Eu só vou saber disso realmente pesquisando, estudando o que vendo, conhecendo profundamente aquilo que eu vendo. Certo? Porque o produto ou serviço tem N características. E eu tenho que saber que características são essas, quais são as vantagens de cada característica e os benefícios. E pincelar aqueles que são mais importantes para o cliente e trazer isso para ele. Aí ele vai dizer assim: é isso mesmo que eu estou procurando, é isso que eu quero, isso vai resolver. E é na demonstração que a gente faz é o ponto alto do processo da venda. Certo? Mas, por mais que você tenha feito uma boa demonstração, né, você pode receber aquilo que você não quer muitas vezes ouvir, né, ou que você acha que esse cliente ele não quer comprar não, que são as objeções. Elas acontecem, faz parte do jogo, e aí você tem que estar preparado para desenvolver estratégias para contornar aquilo ali que ele está colocando, certo? Então, novamente, fuja da guerra de preços. Foque no benefício, ou dos benefícios que o seu produto ou serviço tem. Não fique com raiva, não leve para o lado pessoal. Lembra que eu falei da autoestima? Quando o vendedor tem uma autoestima baixa, o que é que acontece? Ele leva aquela objeção como ofensa pessoal. E aí pronto, matou a venda. Destruiu a venda. E aqui objeções fazem parte do jogo, volto a dizer. Então, quando você já sabe que possíveis objeções o cliente pode colocar, lá na pré-venda já fez esse treinamento, esse exercício, né? Já treinou, se ele disser isso, eu digo aquilo, né? Os contra-argumentos, você vai encarar isso como normal e não como uma ofensa pessoal. Então, foque nesse momento, volte ao que você descobriu na sondagem, que é a dor dele,
a necessidade dele, o desejo, e mostre que você tem, o seu produto ou o seu serviço tem os benefícios que ele procura. É a melhor forma de você trabalhar as objeções, né, que o cliente coloca. E aí, vamos fazer agora a questão da etapa da venda, né, o fechamento. Né, vamos falar sobre o fechamento. Fechamento, o objetivo do fechamento é fechar a venda. Né, esse é o grande objetivo. E aí existem estratégias para a gente fechar a venda. Né. Quais são elas? Né? Tem quem trabalha com varejo, né? Tem um fechamento por penalidade. Se for verdade, use. Olha, essa é a última peça que nós temos, ou a promoção termina hoje. Se for verdade. Porque aí você está dizendo para ele, ó, se você não levar hoje, você vai perder. É o fechamento por penalidade. Então você força mais ou menos o cliente a tomar uma decisão. Né? Tem um fechamento alternativo. Né? O alternativo, você apresenta dois produtos, nem pergunta, né? Se for uma roupa, você vai ficar com uma camisa, por exemplo, você vai ficar com a camisa branca ou com azul? Alguma coisa ele vai dizer. Ah, eu vou ficar com azul. Fechou a venda. Agora, quem trabalha com varejo nunca deve esquecer de oferecer os adicionais. É muito importante a venda de adicionais. Porque se eu chego para comprar uma blusa, uma camisa, e você me vendeu só a camisa, na verdade você não vendeu nada, você me atendeu. Então você tem a obrigação, né, de oferecer um outro produto que combina, que complementa, que faz um conjunto, ou um serviço. Né? Muitas vezes a pessoa que vai no salão de beleza vai fazer uma unha, ou vai fazer uma escova, e você não oferece os outros serviços que você tem, aí você está dando um tiro no pé. Então é muito importante você ter essa postura, não é empurrar de goela abaixo, não é vender o que o cliente não precisa. Não, dentro de um contexto, você pode e deve oferecer os adicionais. Porque o adicional representa o quê? Aquele tijolinho, aquele algo mais que você vai atingir a sua meta. A meta que a empresa estipulou de venda, a meta que você, pessoal, né, em cima da meta da empresa eu vou botar mais 5%. Então, isso é que diferencia o profissional de vendas do vendedor. Então, presta atenção nessas dicas. Né? Então, existe o fechamento por penalidade, né? O alternativo. Né? Existem várias técnicas de fechamento que a gente tem aqui um tempo, mas existem aí várias outras técnicas, né, que a gente pode utilizar para, vamos dizer assim, incentivar ou induzir o cliente a levar o produto, certo? Bom, nós estamos já quase aqui chegando no final aqui da nossa live, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né, a gente fica aqui muito envolvido aqui em passar também a questão do nosso conteúdo que a gente programou, mas ainda tem um tempo para que vocês façam alguma pergunta aqui. Eu estou aqui de olho, vendo aqui a Marinete, né, agregar outros produtos, né? Muito bem. Isso é muito importante, muito, a venda adicional, porque a gente, às vezes o cliente, puxa vida, chegou em casa e puxa vida, esqueci de comprar aquela outra coisa que fugiu. Quando você traz, ele, né, já está na mente dele, muitas vezes. Aí diz, vou levar, eu quero. Então é um papel muito importante do profissional de vendas também oferecer adicionais, né? Isso faz parte e é fundamental o seu sucesso como profissional de venda, né? E a questão também, né, o Caluí Moda Masculina, meu amigo Lima, lá de Quixadá, tem uma loja de vestuário masculino, a Caluí, e
está colocando aqui, né? E fazer o pós-venda, né? Que é o marketing de relacionamento, está presente na vida e na emoção do nosso cliente. Existem várias técnicas hoje que você pode utilizar para fazer marketing de relacionamento, certo? A gente pode até falar um pouco, não era o objetivo de falar em pós-venda aqui, mas o pós-venda bem feito fideliza o cliente. Fala-se muito em pós-venda, né? Mas se faz muito pouco, na verdade, né? Não é pós-venda você ligar para dizer, olha, chegou novidades. Isso não é pós-venda. O cliente diz assim, ó, só se lembra de mim quando chega alguma novidade, né? Algum lançamento novo. Não. Ou aquela concessionária que passa, você comprou um veículo lá, passa 2 anos, aí é aquela volta a mandar, olha, chegou o modelo tal, né? Vamos trocar o carro. E os 2 anos, nada. Então, a melhor definição que eu encontro de marketing de relacionamento agora é estar presente na vida e na emoção do seu cliente. E custa muito menos você fidelizar clientes do que atrair novos clientes. Eu me lembro agora da estratégia ACM. Né? A ACM é uma estratégia que, independente do porte da sua empresa, do tamanho da sua empresa, você tem que trabalhar todo dia. Né? O que é que eu estou fazendo para atrair, conquistar e manter? Principalmente manter os meus velhos e bons clientes. Muitas vezes a gente só se preocupa em atrair e em conquistar e esquece de manter. Então, em outra oportunidade, em outra live, a gente pode até também falar, né, um pouco sobre essa estratégia ACM, né? E aí, quando no início daqui da live eu falei sobre o visual merchandising, né? A gente vê muitas empresas que trabalham muito bem o visual merchandising, né, o VM, mas seleciona mal o time, faz um processo seletivo mal feito. Então, se gasta muito para ter um visual merchandising bem trabalhado, né? Que é a gerência do visual da loja. Mas a equipe foi mal selecionada e aí todo o investimento vai por água abaixo. Aí eu me lembrei agora da estratégia AME. Você gasta dinheiro para atrair, quando o cliente chega lá, ele é maltratado e expulso. O que é que adiantou? E o Peter Drucker, um dos teóricos mais destacados aí da administração, fala o quê? Ele tem uma frase que é muito importante a gente pensar, né? Principalmente os empreendedores que estão nos assistindo, né? A atividade mais importante e a mais negligenciada, a atividade gerencial mais importante e a mais negligenciada é na hora da contratação de um novo colaborador. Então, pense nisso, né? Muitas vezes a gente faz um processo seletivo mal feito e fica lá, vamos dizer assim, dormindo com o inimigo. Aquela pessoa que está marcando gol contra. Aquela pessoa que você colocou ali. E nessa época agora de pandemia, a gente está muito aí, né, em crescente a questão do delivery. E se você está trabalhando com delivery, selecione muito bem os seus entregadores. Selecione bastante. Aqui tem a Lauran Guimarães, né? Por que é tão difícil profissional qualificado? É difícil mesmo, porque se fosse fácil todo mundo tinha. Então por isso que o nome é seleção, é procurar assim uma seleção, fazer uma seleção, agulha no palheiro. E aí eu me lembro de outra frase: seja lento para contratar e rápido para demitir. O que é que nós fazemos? Somos rápidos para contratar e lentos para demitir. Às vezes a gente percebe que cometeu um engano. A minha seleção não foi bem feita. E por que eu vou manter essa pessoa fazendo gol contra? Maltratando o que eu tenho de mais importante são os meus clientes. Então, pessoal, já que foi avisado que meu tempo está se acabando, então eu agradeço, né, por vocês estarem aqui e até a próxima. Né? A gente vai começar a fazer também outras lives, né, de outros assuntos. Muito obrigado pela atenção.